Ministro, senhoras e senhores deputados, um dos desígnios do Governo, qualquer Governo, é fazer de Portugal um país de ciência, de cultura e de conhecimento. O investimento nestas áreas é um projeto coletivo para o futuro do país e que é necessário para elevar a qualificação da população e convergirmos com os países mais desenvolvidos da Europa. Está claro para todos, com a Carta de Princípios que o Governo anunciou, que o PS quer manter a ciência no patamar de 2005-2011, nas mesmas práticas de sempre, ou incapazes de evoluir para estándares internacionais que permitam o desenvolvimento sobredito. Tal como noutras áreas que são conhecidas, a regra de ouro é reverter, voltar atrás, retroceder. O ódio cego à nossa política faz o impensável e o insano. Desfazer mesmo o que foi bem feito. É preciso lembrar o PS, o Governo e os comunistas das várias esquerdas que o PSD nunca procedeu desta forma. Pelo contrário, respeitámos o legado de Mariano Gago e trabalhámos sem deixar de reconhecer o seu empenho, melhorando, acrescentando, mas nunca destruindo. No governo do Dr. António Costa não contam os resultados, apenas a teimosia. Não se consideram os factos, apenas se fazem distorções. Não se reconhece o avanço, defendem-se outros interesses. É isso que vemos também na ciência. Se não vejamos, se houve progresso em 2013, foi a avaliação efetuada pela European Science Foundation. Podemos admitir imperfeições, podemos divergir aqui e ali, mas a verdade é que foi um avanço considerável face ao que era a prática anterior. Uma avaliação externa, independente, cega, com pareceres anónimos e sem pressões. Não foi consensual, é verdade, mas introduziu melhorias, transparência, exigência e competitividade. E é verdade que depois de uma avaliação idónea, não houve destruição das unidades de ID. 80% das unidades avaliadas foram financiadas. Aumentou o financiamento anual e 90% dos doutorados estavam envolvidos nessas unidades avaliadas. Isso marca um paradigma diferente do que acontecia até então, em que poucas unidades, apenas 26 em 319, repito, 26 em 319, recebiam 60% do financiamento institucional da FCT. Hoje podemos orgulhar-nos, de facto, de haver 71 unidades em 257 avaliadas que tiveram excepcional ou excelente, revelando a solidez e a qualidade crescente da nossa ciência. Sabendo em que ponto encontramos o nosso sistema científico e tecnológico nacional, com quebras em 2009, em 2010 e em 2011, é motivo de orgulho saber que mesmo com o período difícil de ajustamento, conseguimos colocar a ciência num percurso crescente de investimento em que reforçamos sempre a dotação da FCT, ao contrário do que este Governo se propõe fazer. Por esse motivo é que o orçamento da ciência para 2016 é um mau pronúncio. Por esse motivo é que se vê o desinvestimento da ciência, porque desencontra as palavras dos atos e porque colide com o foguetório que durante 4 anos propalou mensagens irreais e desmesuradas sobre a política prosseguida. Não reconhecer que se melhorou já era em si mesmo uma negação. Mas não reconhecer nada e beneficiar dos esforços do anterior Governo na reprogramação estratégica do CREN e do novo quadro comunitário é mesmo um absurdo. Senhor Ministro, o anterior Governo manteve Portugal nas organizações internacionais, na ESA, no CERN,
na EMBO, etc. Aderiu a novos projetos, manteve mecanismos de cooperação com vários países, entre os quais os PALOP. Reforçou a presença de Portugal no espaço europeu de investigação e manteve compromissos internacionais do governo socialista. Mas no caso das parcerias, reduziu-as ao essencial. A avaliação da Academia da Finlândia não teve um parecer positivo sobre as mesmas, demasiado caras, com uma estrutura de financiamento completamente assimétrica. Não eram parcerias reais. O custo era praticamente suportado por apenas uma das partes, no caso por nós, e na prática era quase uma prestação de serviços. O governo anterior do PS orçamentou aproximadamente 140 milhões de euros entre 2006 e 2011, dos quais 70 milhões de euros, ou seja, metade, foram diretamente para os nossos parceiros americanos. Por cada euro de dinheiro público gasto, diretamente do Orçamento de Estado, diretamente do esforço fiscal dos contribuintes, metade ia para salários e overheads de instituições americanas. O governo da então maioria cortou cerca de 70% destas parcerias, pois representavam um encargo elevadíssimo para o país e com pouco retorno. Não deixa de ser curioso que o modelo de parcerias feito por Portugal no tempo de Sócrates tenha sido aplicado em vários países, como o México e a Rússia, onde o output científico não é comparável à nossa produção. Sabendo que o programa de governo prevê reforçar e aumentar essas parcerias, só podemos esperar que o Sr. Ministro reveja esta posição. Aumentar estas parcerias pagando aos Estados Unidos valores tão elevados implica reduzir o investimento noutras áreas mais prioritárias, como o programa doutoral em ambiente empresarial, que é a expectativa de muitos jovens, além de atrair para Portugal investigadores doutorados de topo e dar oportunidade de contrato a jovens doutorados todos os anos. Sabemos que o programa do Partido Socialista refere também o emprego científico exclusivamente focado no ensino superior. Mesmo havendo margem para a contratação de doutorados nas instituições de ensino superior, ignorar a importância crítica para o país da continuidade do estímulo ao emprego científico no mercado não académico é preocupante. As estatísticas da OCDE mostram que em Portugal apenas 3% dos doutorados têm emprego nas empresas, quando são mais de 30% na média da União Europeia. O problema da empregabilidade de doutorados em todo o mundo tem sido amplamente discutido em todo o mundo e em várias publicações, na Nature em 2011 e em 2015, e abordam-o como tema crucial para a tecnologia, para o empreendedorismo e para a competitividade. Nunca é demais lembrar que na transição do sexto para o sétimo programa quadro, o governo do PS, com o secretário de Estado, Manuel Leitor, esteve na iminência de ver interrompidos os fundos estruturais, FEDER, para a ciência por parte da Comissão Europeia por graves irregularidades no cumprimento das regras europeias por parte da FCT, à época liderada pelo professor Luís Magalhães. Houve atraso nos pagamentos de projetos e burocracia prolongada por mais de 2 anos e auditorias sucessivas. Por fim, penso que não é demais sublinhar que todas as alterações feitas ao modelo de financiamento da ciência e à governação da FCT foram muitíssimo elogiadas internacionalmente por peritos inatacáveis e que não têm uma visão antiquada do sistema ou são amigos de amigos. Já ultrapassou-se a tempo, Sra. Deputada. Estou a terminar, Sr. Presidente. O apoio à ciência e tecnologia em Portugal entre 2011 e 2015 foi objetivamente forte, determinado e, ao contrário do que alguns dizem, não disruptivo, pois continuou a seguir o modelo anterior de banda larga, isto é, com todas as áreas da ciência e tecnologia apoiadas, sem discriminação positiva ou negativa. O Sr. Ministro Manuel Leitor vai ainda a tempo de não ficar com o rótulo de ministro que traiu a ciência, porque a inferiorizou.
numa ânsia inaudita de reverter tudo, esqueceu mesmo que para evoluir podemos só acrescentar, mas nunca subtrair. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Nilza de Sena.